Bem, vamos agora a 18.2, as escalas Celsius e Fahrenheit. A pronúncia deve ser mais ou menos por aí. Fahrenheit. Bem, vocês vão ouvir várias formas de pronunciar. O objetivo do aprendizado desta sessão é converter uma temperatura de kelvins para graus Celsius e de graus Celsius para graus Fahrenheit e vice-versa. E aqui é uma informação, saber que uma variação de 1 Kelvin é igual a uma variação de 1 grau Celsius, ou seja, ele está te dizendo que, por exemplo, 0 graus Celsius é igual a 273,5,15 Kelvin. E aí se eu aumentar, por exemplo, 10 graus Celsius, eu automaticamente aumento 10 kelvins. Então, de 273,15 vai para 283,15. Se eu aumentar 100 graus Celsius, vai aumentar 100 kelvins, ou seja, de 273,15 vai para 373,15. A proporção aqui é de 1 grau para 1 grau, ou seja, se eu tiro 273,15 da quantidade de kelvins, eu tenho uma quantidade em graus Celsius. Já a relação de crescimento entre graus Celsius e graus Fahrenheit não é a mesma. Para obter a quantidade em graus Fahrenheit, eu faço 9 sobre 5 vezes a quantidade em graus Celsius mais 32. Na verdade, isso nos dá então essa relação aqui. 0 graus vai ser 32, 0 graus Celsius é 32 graus Fahrenheit, né? Se você colocar 0 aqui nos graus Celsius, você tem 32 graus Fahrenheit. Quando você tem 100 graus Celsius, na verdade próximo, bem perto de 100 graus Celsius, é um arredondamentozinho. Então se você colocar 100 aqui, você vai ter aproximadamente 212 graus Fahrenheit. Essas relações, na verdade, são as relações que nos importam. Na verdade, essas aqui. 0 correspondendo a 273 Kelvin, 100 graus correspondendo a 373,15 Kelvin. Aqui também a comparação com Fahrenheit. 0 graus corresponde a 32 graus Fahrenheit e 100 graus Celsius corresponde a 212 graus Fahrenheit. Essas nós precisamos lembrar. Porque a ideia de conversão entre duas escalas de temperatura é a seguinte: a gente fixa informações que a gente tem e usa uma proporcionalidade. Então, por exemplo, se eu vou comparar as escalas de graus Celsius para graus Fahrenheit, eu vou usar os fatos de que 0 graus Celsius correspondem a 32 graus Fahrenheit e vou usar o fato de que 100 graus Celsius corresponde a 212 graus Fahrenheit. Então, se eu quiser, por exemplo, saber x graus Celsius e saber o quanto corresponde a y graus Fahrenheit, eu faço a seguinte proporção. Eu tenho que esse 100 menos esse x está para esse 212 menos esse y, assim como esse 100 menos o 0 estará para o 212 menos o 32. Isso se o que eu estiver procurando estiver aqui. Se estiver acima, né, se eu quiser uma temperatura acima de 100, então eu faço a mesma proporção. Se eu tiver com esse graus aqui, x graus Celsius, e eu quiser y graus Celsius, y graus Fahrenheit, e eu quiser saber essa proporção, saber esses outros graus aí do x e do y, né, estando acima, então a mesma ideia, eu faço que este está para esse, assim como este está para esse. Então esses dois se correspondem, essas duas diferenças, e aí essa diferença maior também se corresponde. Aí eu faço uma proporção. A mesma ideia se eu tiver com x graus Celsius abaixo de 0 grau e eu tiver com y graus Celsius, Fahrenheit abaixo de 32 graus. Então o que eu faço? Bem, aí a proporção agora passa a ser assim. Eu tenho que... Bem, eu estou com ele agora abaixo, né, do 0 graus e do 32 graus. Então eu faço que esta proporção aqui, 100 menos 0, 212 menos 32, uma está para a outra, assim como 100 menos x
está para 212 menos y. Então, é isso que eu faço, dependendo se eu tenho os graus acima do limite máximo, no meio entre os dois ou abaixo do limite mínimo, tá? Tudo basta, vai ser resolvido você fazendo uma proporção. Muito melhor do que ficar decorando qualquer fórmula, ok? Bem, vamos então testar essa nossa ideia aqui nessa nossa tabela. Aqui está dito que a temperatura corporal, né, do ser humano é aproximadamente 37 graus, corresponde em graus Fahrenheit a 98,6. Então vamos usar a nossa ideia agora. Bem, então novamente vamos pensar assim, 100 graus Celsius corresponde a 212 graus Fahrenheit. Isso está aqui, ó, a nossa primeira linha é o ponto de ebulição da água, 100 graus Celsius, 212 graus Fahrenheit. Aí a gente quer saber se 37 graus Celsius está para, vamos supor que eu não saiba este valor, então está para y graus Fahrenheit. E eu sei, por exemplo, que 0 graus Celsius está para 32 graus Fahrenheit, também está aqui na nossa tabela, é o ponto de congelamento da água. Bem, então novamente, ó, note que aqui o 37 está entre o 0 e o 100, o y que eu quero saber vai estar entre o 32 e o 212. E aí qual foi a proporção que nós dissemos que vamos fazer? Vai ser esse menos esse está para esse menos esse, assim como o grandão aqui está para o grandão do lado de cá. Sempre faço o menor primeiro. Então eu vou ter que 100 menos 37 está para 100 menos 0, assim como 212 menos y está para 212 menos 32. Bem, aí agora é só fazer conta. 100 menos 37, 63, né? 63 está para 100, assim como 212 menos y está para 180. Bem, agora é fazer conta, né? 100 vezes 212, 21.200 menos 100y é igual a 63 vezes 180. Vou fazer aqui na calculadora. 63 vezes 180 igual a 11.340. 11.340. Esse produto aqui, bem, 100 vezes esse tal. Bem, aí você vai passar o 100y para cá e vai passar o 11.340 para o outro lado e depois vai passar o 100 para dividir e você vai dizer então que o y é 200, ou melhor, 21.200 menos 11.340, tudo isso dividido por 100. Bem, y igual 21.200 menos 11.340 dá justamente 9.860, que dividido por 100 dá 98,6, que era o resultado esperado, ok? Então é isso, é só você fazer uma dessas proporções e aí você consegue transformar qualquer duas escalas, tá certo? Essa ideia que a gente falou aqui aqui anteriormente, ela serve para transformação de quaisquer duas escalas. Se você conhece dois valores, então você só precisa tomar o cuidado de olhar se os graus que você quer converter estão acima do limite superior, se estão entre os limites ou se estão abaixo do limite superior. E aí faz essas proporções aqui, sempre a diferença é menor em cima, diferença maior embaixo, ou vice-versa, mas é mais natural pensar dessa maneira. E aí você consegue
fazer a conversão de quaisquer duas escalas. Podem ser até duas escalas fictícias, duas escalas distintas, tá bom? Então não é mais problema converter duas escalas de temperatura quaisquer, se a gente tiver essa ideia em mente e sem precisar decorar nada. Bem, dilatação térmica a gente vê no próximo vídeo.